Fala, patriotas do Corujão! Hoje eu trago uma notícia importante sobre um dos programas mais comentados nos últimos anos no Brasil. O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a mirar sua artilharia contra esquemas que envolvem o Brasil, Cuba e o programa Mais Médicos, criado no governo Dilma Rousseff, em plena era petista. Nesta quarta-feira, dia 13, foi anunciada a revogação dos vistos americanos de Mozart Julius Salles Sais, atual secretário do Ministério da Saúde do Brasil, e de Alberto Kleiman, ex-funcionário do governo brasileiro. A revelação foi feita pelo secretário de Estado Marco Rubio, que não poupou palavras. Ele classificou o programa Mais Médicos como um golpe diplomático inconcebível, acusando o regime cubano de explorar seus próprios cidadãos, transformando médicos em mercadoria de exportação e privando a população de Cuba de cuidados médicos essenciais. Segundo Rubio, o Departamento de Estado está impondo restrições de visto a vários funcionários brasileiros e ex-funcionários da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, por cumplicidade em um esquema de exportação de trabalho forçado. O recado foi claro. O Mais Médicos, nascido no governo do PT, teria sido usado para driblar sanções dos Estados Unidos contra Cuba, colocando milhões de dólares nas mãos da ditadura cubana e desviando o dinheiro que deveria ir para os médicos. E não para por aí. Essa decisão faz parte de uma série de ações duras do governo Trump contra o Brasil da época. Antes, Trump já havia imposto tarifas a produtos brasileiros, revogado vistos de ministros do STF e até aplicado a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, o cerco americano a esquemas ligados a governos de esquerda e aliados de regimes autoritários não é de hoje. No caso do Mais Médicos, o comunicado oficial do Departamento de Estado foi direto. Mozart Salles e Alberto Kleiman usaram a OPAS como intermediária para implementar o programa sem seguir os requisitos constitucionais brasileiros, beneficiando diretamente o regime cubano. A acusação é grave. Além de enriquecer a ditadura, o programa teria ajudado a manter o controle político do Partido Comunista Cubano sobre sua população, explorando médicos que recebiam apenas uma fração do salário, enquanto o restante ia para os cofres do regime. Vale lembrar que dezenas de médicos cubanos já relataram publicamente que foram usados como mão de obra escrava, impedidos de trazer suas famílias, obrigados a viver sob vigilância e sem liberdade para decidir onde e como trabalhar. Para o governo Trump, isso se enquadra como trabalho forçado, algo que, segundo eles, nenhuma nação livre deveria tolerar. Essa não é uma novidade para quem acompanha a política externa americana. Em 2020, o então secretário de Estado Mike Pompeo já havia exigido explicações da OPAS sobre o envio de médicos cubanos ao Brasil. Ele acusou a organização de facilitar um esquema de trabalho escravo moderno e prometeu cobrar contas de todas as entidades de saúde internacionais que vivem de recursos dos contribuintes americanos. Mas o que foi, afinal, o Mais Médicos? Criado em 2013 por Dilma Rousseff, o programa tinha como objetivo oficial levar médicos a regiões carentes e periferias. Na prática, a maior parte dos profissionais vinha de Cuba, graças a um acordo com a OPAS. Parlamentares da oposição e entidades médicas no Brasil denunciaram desde o início que o programa servia como ferramenta política para reforçar a influência de Cuba na América Latina. Quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência em 2019, a participação de Cuba foi encerrada. Havana reagiu, retirando seus médicos antes mesmo da posse do novo governo, e a regra passou a exigir a revalidação do diploma para que estrangeiros pudessem atuar no Brasil. No entanto, em 2023, o governo Lula relançou o Mais Médicos, trazendo de volta a estrutura do programa, agora com mais de 24 mil médicos atuando em milhares de municípios. Apesar disso, as críticas persistem, principalmente pela falta de transparência e pelos riscos de retomar práticas que beneficiem regimes autoritários no exterior. A verdade é que o Mais Médicos nunca foi apenas sobre saúde. Sempre foi sobre política, ideologia e influência internacional. Enquanto o PT o vendia como um programa humanitário, por trás das cortinas, servia para financiar indiretamente uma ditadura comunista, criando dependência política nas regiões mais pobres do Brasil. Agora, com os Estados Unidos expondo mais uma vez esse esquema, fica claro que a pressão internacional contra governos alinhados ao socialismo está aumentando. E para o governo Trump, não há meias palavras. Quem ajuda regimes comunistas, direta ou indiretamente, será tratado como cúmplice.
No fim das contas, essa decisão não atinge apenas 2 nomes ligados ao Ministério da Saúde. Ela é um alerta para todos aqueles que usam cargos públicos para favorecer ditaduras estrangeiras. E um recado claro de que quando se trata de combater o comunismo e a exploração de pessoas, os Estados Unidos não vão ficar calados. Se você quer se manter informado e não cair em narrativas enviesadas, fique ligado aqui no Corujão Patriota. A luta por um Brasil melhor continua. Até o próximo vídeo.